Diáconos, peregrinos e peregrinas de Deus, nestas terras da Áustria. Nós temos a alegria de celebrar a Santa Missa nesta igreja de São Pedro, aqui no centro de Viena. À tarde vamos visitar a Catedral, que é um monumento extraordinário. Esta igreja também muito bonita, histórica, e nós fazemos essa comunhão com a história da igreja, com milhões de pessoas que já passaram por aqui ao longo dos séculos, contemplando as belezas desta igreja barroca. Hoje, no penúltimo dia da nossa peregrinação, o Senhor nos concede a graça de celebrar a memória de São Vicente de Paulo, homem da caridade, pai dos pobres e mestre dos sacerdotes. A providência nos reúne nesta bela igreja de São Pedro, em Viena, para louvar a Deus pela vida e obra desse grande santo, cuja atualidade continua a ressoar fortemente na igreja. Muitos aqui conhecem o trabalho da Sociedade São Vicente, por isso vocês cantaram o canto de início com o hino da Sociedade São Vicente. A primeira leitura do profeta Zacarias nos fala de Jerusalém como cidade sem muralhas, aberta, habitada pela glória de Deus, capaz de acolher multidões de povos e nações. O Senhor promete: eu serei para ela muralha de fogo ao seu redor. Este texto encontra eco na vida de São Vicente. Ele quis uma igreja aberta aos pobres, missionária, sustentada não por muralhas humanas, mas pela misericórdia de Deus. Ele compreendeu que a verdadeira glória da igreja está em deixar Deus habitar em seu meio, especialmente na face sofredora dos pobres. O Salmo proclama: o Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Vicente de Paulo experimentou essa ternura de Deus e se deixou transformar em pastor do rebanho daqueles mais esquecidos, os abandonados, os enfermos, os prisioneiros, os famintos. Ele se fez expressão concreta do amor do bom pastor, não apenas com palavras, mas com obras de misericórdia. Muitos tiveram a oportunidade, naquela peregrinação pelos santuários da Europa, de visitar o corpo de São Vicente de Paulo no centro de Paris. E ali a gente pode sentir, naquele ambiente, esta força de um homem que foi apóstolo da bondade. No Evangelho, Jesus anuncia aos discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. É o mistério da cruz, um amor que se doa até o fim. Os discípulos não compreenderam, têm medo de perguntar. São Vicente de Paulo, ao contrário, deixou-se iluminar por esse mistério. Ele entendeu que seguir Cristo é abraçar o crucificado nos pobres. Reconhecia no rosto dos sofredores a presença viva do Cristo entregue e por isso não se cansava de repetir, abro aspas, os pobres são nossos senhores e mestres, fecha aspas.
Meus queridos irmãos, a vida de São Vicente de Paulo nos ensina grandes lições. Primeiro, a caridade como alma da Igreja. São Vicente recorda que a evangelização só é verdadeira quando se traduz em amor concreto. Ele dizia que não se pode deixar o coração, a oração, para servir os pobres, mas também não se pode servir aos pobres sem oração. Para ele, a caridade e a oração caminham juntos. A teologia da libertação, que fala da opção preferencial pelos pobres, etc., quer realizar um trabalho social que não funcionou porque não tinha a base da oração. Um segundo ponto da vida de São Vicente foi o zelo pela formação do clero. Ele sentia que, naquele tempo, a formação não estava bem, como também em nossos tempos. Ele percebeu que a renovação da Igreja passa pela prática dos sacerdotes santos, bem formados, pastores com coração de Cristo. Ele fundou seminários e promoveu exercícios espirituais para o clero, semeando uma reforma profunda que continua a dar frutos até hoje. Ele criou uma congregação, os lazaristas, para ajudar os bispos na formação do clero. O Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima de Brasília começou no tempo da fundação da cidade da arquidiocese, com Dom José Nilton, com os padres de São Vicente, que ali trabalharam até um período que teve que fechar o seminário e depois reabrir com os padres sulpicianos. Um terceiro ponto, o carisma que continua vivo, a congregação da missão. Os lazaristas, como já falei, atuando na formação do clero, as Filhas da Caridade de Santa Luísa de Marilac e a Sociedade São Vicente de Paulo, que foi homologada pelo Papa Leão XIII e que está presente em tantos lugares do mundo, espalhando por todo o orbe e testemunhando que esse carisma deixado por São Vicente de Paulo é atual. Ainda hoje, em milhares de comunidades, vicentinos, leigos e religiosos mantêm viva a chama da caridade. Na nossa diocese, nós temos 2 abrigos para idosos, em Formosa, com mais de 130, e lá em Posse, com um número menor, e agora trabalhando para a inauguração do novo espaço de atendimento aos doentes. Sem contar os assistidos, os pobres, que a sociedade assiste em toda a nossa diocese. Isso é uma chama viva, porque eles vão ao encontro de quem? Das famílias carentes, dos doentes e prisioneiros, socorrendo com pão, oração e presença. Aqui no coração da Europa, lembramos também que São Vicente viveu em tempos de grandes crises, guerras, fome, pobreza generalizada, clero desanimado. A Europa, até bem pouco tempo, era muito pobre. Havia muito sofrimento e a Igreja foi determinante, os mosteiros, o monaquismo, para ajudar, inclusive, no desenvolvimento da ciência, da culinária e da agricultura. Mas São Vicente, diante dessas realidades, não se deixou paralisar. Pelo contrário, foi instrumento de renovação. A Igreja precisa sempre, na sua dimensão humana e evangelizadora, desta renovação. Isso nos ensina que, mesmo em tempos difíceis, Deus suscita santos que reacendam a esperança. Nos momentos mais duros,
das dificuldades da humanidade, a Igreja sempre se apresenta através do Papa e de outros sacerdotes como aqueles que sinalizam: o caminho é por aqui. Nessas horas a Igreja não é nem pessimista e nem muito corajosa, ela é da esperança. O otimismo e o pessimismo são diferentes da esperança. A esperança age no meio dos dois. São Vicente também compreendeu que a missão da Igreja não depende apenas dos padres, mas de todo o povo de Deus. Por isso ele incentivou os leigos a participarem ativamente da evangelização, especialmente no cuidado com os pobres e no apoio às vocações sacerdotais e religiosas. Os leigos, os fiéis batizados, são chamados a ver nos sacerdotes não apenas ministros dos sacramentos, mas pais espirituais que precisam de oração, de amizade, de apoio humano e material. Onde há leigos que rezam por seus padres, que os defendem, que os cercam de carinho e respeito, ali nascem vocações e a Igreja floresce. Cada leigo católico deve compreender que sua missão não é apenas receber, mas também sustentar o ministério sacerdotal. Ajudar os padres significa colaborar nas pastorais, testemunhar a fé no mundo do trabalho e da família, criar um ambiente propício para que os jovens escutem o chamado de Deus. A Igreja precisa de leigos que sejam verdadeiros promotores das vocações, pais que incentivam os filhos, comunidades que rezam e apoiem seus seminaristas e sacerdotes, cristãos que compreendem a grandeza do sacerdócio e com gratidão façam tudo para que ele seja respeitado e fecundo. Nos nossos tempos, os padres, culpa nossa mesmo, passaram a não ter tanto respeito, porque se apresentam como leigos, não tem aquela preocupação de se apresentarem como padres. E isso empobrece a realidade sacerdotal. Nós, sacerdotes, precisamos recuperar a autoestima do nosso ministério. Meus queridos peregrinos, nosso grupo, composto por um bispo, 3 sacerdotes, padres, 2 diáconos e vocês leigos, está sendo agraciado hoje com o exemplo de São Vicente, justamente no final da nossa peregrinação. Como não ver nisso um chamado? Ao regressarmos às nossas paróquias, devemos ser, como dizia o profeta Zacarias, cidades sem muralhas, abertas, acolhedoras, sustentadas pelo fogo do Espírito Santo e pelo amor aos que sofrem. A paróquia deve ser o lugar onde a palavra se traduz em vida, onde os pobres encontram lugar de honra e onde a caridade não é um acessório, mas a alma de toda a pastoral. E aqui é preciso saber que a gente precisa ter os trabalhos sociais organizados. O trabalho de caridade precisa ser organizado. Como lá na Catedral de Formosa, que nós temos o Fundo da Caridade, que é todo ele investido na ajuda de famílias que sofrem, de famílias que realmente precisam. São Vicente nos pede que sejamos igreja que consola, que levanta, que visita, que evangeliza com gestos de amor. Ele recorda que os pobres não podem ser apenas objetos de assistencialismo, mas sujeitos da evangelização. Eles nos evangelizam com sua fé, com sua esperança, com sua capacidade de resistir. Ontem mesmo eu via um trabalho de uma paróquia, não sei se em São Paulo, onde que é, que jovens vão atrás dos moradores de ruas, os evangeliza, os limpam,
corta o cabelo, organiza, corta as unhas, bota uma roupa nova e os leva para trabalhos de reinserção na sociedade como pessoas que podem ajudar e servir. Então ele nos pede isso, São Vicente, que a gente tenha essa abertura para ajudar, para promover. Nesta Eucaristia, meus irmãos, peçamos a graça de amar o que São Vicente amou e praticar o que ele ensinou, como rezamos na coleta de hoje. Que nossas comunidades levem sempre a boa nova aos que sofrem e fortaleçam o clero, pois sem sacerdotes santos não haverá povo santo. O sacerdote é determinante na vida da igreja, é absolutamente necessário. Não existe igreja sem Eucaristia. E para que haja Eucaristia é preciso que haja sacerdotes. E se os sacerdotes não são tão santos, é porque os leigos também não estão tão santos. Não estão rezando o suficiente para que nós tenhamos sacerdotes à altura de Cristo. Concluo lembrando as palavras de São Vicente. Dê-me um homem de oração e ele poderá tudo. Dê-me um homem de caridade e ele transformará o mundo. Que esta peregrinação nos ajude a voltar mais santos, mais comprometidos, mais caridosos. E que São Vicente de Paulo interceda por nós, para que a Igreja seja sempre, em qualquer lugar do mundo, casa de misericórdia e sinal vivo da caridade de Cristo. E que a Europa, o velho mundo, possa redescobrir suas raízes cristãs para levantar-se das cinzas do ateísmo e da indiferença religiosa, assim seja.